Olá, meu irmão e minha irmã, seja muito bem-vindo a essa pregação que vai marcar a tua vida, vai transformar a tua história em nome de Jesus Cristo. Que a cada dia você seja marcado por Deus, que essa mensagem possa tocar no profundo do teu ser e te trazer revelação, direção e instrução. Que Deus te abençoe em nome de Jesus Cristo. Um abraço meu para você, acompanhe essa mensagem. Mateus capítulo 6, versículo 11. Mateus 6, 11, versículo conhecido das Escrituras, que eu creio que todos saibam, diz assim: o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Estou esperando alguém dizer qualquer um amém, um aleluia. Tá melhorando. Vamos de novo. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Pedido bíblico no ensinamento de Jesus Cristo para os seus filhos, para os seus discípulos. Senhor, nós nos colocamos diante de Ti nessa manhã. Nós pedimos que o Senhor venha sobre nós com a Tua glória, com o Teu poder e com a Tua unção. Nós pedimos que o Teu sobrenatural se manifeste sobre as nossas vidas, Pai. Vem, Espírito Santo, manifesta a Tua vontade, o Teu poder e o Teu domínio. Que sobre nós nessa manhã só existe espaço para a Tua glória e para a Tua presença. Que sobre nós nessa manhã só existe espaço para o Teu domínio, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Vem sobre nós nessa manhã, vem com a Tua glória sobre nós, vem com o Teu Espírito Santo sobre as nossas vidas. Nós nos colocamos à Tua disposição, nós dizemos: manifesta o Teu reino, manifesta a Tua vontade, manifesta o Teu domínio e poder. Vem sobre nós nesta casa, neutraliza o que seria contrário ao Teu domínio, ao Teu poder e à Tua autoridade. Manifesta o Teu reino sobre nós. Nesta manhã nós Te pedimos e antecipadamente aplaudimos o Teu nome, que é digno de honra, de glória, de adoração e de poder. Aleluia, aleluia. Deus é maravilhoso. O pão nosso de cada dia nos dá agora. Há uma indicação então que existe um pão para todos os dias. A implicação de que existe um alimento que tem que ser renovado de dia em dia, que uma porção feita no dia anterior já é antiga para o dia seguinte. Todos os dias nós temos que ter uma porção de Deus. Todos os dias nós temos que ter intimidade com Ele. Todos os dias nós temos que renovar nosso alimento com Ele. Por todos os dias de nossa existência nós precisamos que Deus se manifeste sobre nós. Um contato com o pão de cada dia transforma a minha realidade. Um contato com o pão de cada dia alimenta meu corpo, alma e espírito. Porém, o autor de Hebreus diz assim, em Hebreus capítulo 12, versículo 14: siga a paz com todos, siga a santificação, sem a qual ninguém pode ver o Senhor. Cuidado que ninguém se prive da graça de Deus, para que nenhuma raiz de amargura ao brotar vos perturbe e muitos sejam contaminados por ela. O que a Bíblia está tentando nos mostrar é que existe de um lado o pão de cada dia e de outro lado a raiz de amargura, ambos tentando se manifestar diariamente. E sobre qual ou em quem nós vamos depender? Há então um indício bíblico de que existe um verdadeiro pão. E se há um verdadeiro pão para todos os dias, também há uma tentativa maligna de colocar contaminação nesse pão, amargura nesse pão, desânimo nesse pão, dificuldades nesse pão, o que interfere na porção de todos os dias que nós temos com Deus. A Bíblia chama de fermento. Então eu estou aqui nessa manhã para dizer: cuidado com o fermento. Cuidado com as amarguras que tentam entrar todos os dias, com as dificuldades que todos os dias tentam nos roubar. Existe um verdadeiro pão vivo que desceu do céu. Existe um pão que nos alimenta todos os dias. Por isso Ele nos ensinou a orar dizendo: Senhor, Pai nosso que estás nos céus, o Teu nome seja santificado, que o Teu reino possa vir, que nós vivamos o céu na terra e que o Senhor nos dê todo dia do seu pão. Eu quero que você levante uma de suas mãos aqui e comece a pedir a Deus deste pão. Comece a pedir a Deus desse alimento. Peça que Ele te alimente nessa manhã, que a glória dEle venha para te alimentar, para te presidir, que a glória dEle venha para te conduzir, que nós sejamos alimentados por Ele. Cuidado com o fermento que o mundo tenta trazer. Cuidado com o fermento que o mundo tenta apresentar. Cuidado com as setas de desânimo, de cansaço, de dificuldades que todos os dias batem nas nossas portas.
Eu preciso viver com a porção de todos os dias. Há uma porção diária de pão que Deus quer colocar sobre você. Deus vai te dar o pão de cada dia. Nesta manhã quem vem nos alimentar é o próprio Deus. Nesta manhã, nessa porção diária, quem vem nos alimentar é Deus. Então, para que eu tome cuidado com esse fermento, a primeira coisa que eu tenho que entender é que eu tenho que viver a minha porção diária de alegria. Deixa eu falar de novo. Viva na porção diária de alegria. Eu costumo brincar, ministrar as pessoas mais próximas de mim, principalmente os meus filhos, que o inimigo tem o que eu chamo de roubadores de alegria. Normalmente depois de um grande avanço, de uma vitória, de uma conquista em Deus, você vive uma decepção para tentar roubar essa alegria. Na porção que nós temos diária da parte do Senhor, nós temos que entender o que Ele diz em Salmo 118, versículo 24. Ele diz assim: este é o dia que o Senhor fez. Este é o dia, nos regozijemos e nos alegremos nele. Só porque eu levantei, só porque fôlego entrou nos meus pulmões, só porque eu me levantei da minha cama para adorar ao Senhor, eu já tenho que me alegrar. Senhor, salva-nos, nós te pedimos, envia-nos prosperidade. Ele está pedindo salvação, pedindo prosperidade. O dia talvez não é tão favorável, mas ele acorda dizendo: este é o dia que o Senhor fez. Deixa eu me alegrar nele, deixa eu me regozijar nele, deixa eu me alegrar na presença do Senhor. Desde o nascer do sol até o pôr do sol, louvado seja o teu nome, louvado seja o teu nome, engrandecido seja o teu nome. Que eu comece os meus dias assim, na porção diária que Ele tem para mim de alegria, de prosperidade e de paz. Existe um verdadeiro pão que está à minha disposição, existe um verdadeiro alimento que está à minha disposição. O relógio biológico do ser humano é engraçado, porque nesse propósito de 100 dias, são 100 dias ininterruptos de leitura da palavra. Então eu não tenho muita opção, não tem como acordar um dia falando: hoje eu não estou afim, não quero, não tem como, 7 da manhã tem que começar a live. Então eu acordo 6 para preparar, para arrumar tudo lá, ring light, pentear cabelo, fazer tudo que tem que fazer antes da live começar, fazer a leitura final, os estudos finais ali e tudo mais. E do 20º dia para frente, sem necessidade de despertador, meu corpo já acorda sozinho, ou motivado pelo Mateus às 6, ou um pouquinho antes das 6. Conforme você vai se acostumando nisso, o meu dia começa até mais cedo, às vezes 5h10, 5h15, não dá para dormir de novo. Só que é maravilhoso começar o dia, e nessa minha experiência, quando o dia oficialmente nem começou, quando você olha na janela e ainda está escuro, e você fala: Senhor, esse é o dia que o Senhor fez. Esse é o dia que o Senhor fez. Eu vou me alegrar em Ti, eu vou me alegrar na Tua grandeza, eu vou me alegrar na Tua majestade. Aqueles que perdem a alegria da vida não querem nem que um novo dia amanheça, porque para esses um novo dia que amanhece é um novo dia de lutas, de perseguições, de dificuldades, de problemas, de amarguras. Mas quando eu recebo o pão vivo que veio do céu, quando eu tenho um pão de cada dia, cada novo dia é um novo dia de oportunidades. Cada novo dia é um dia de oportunidades para que Deus faça milagres, é um dia de oportunidades profissionais para que Ele abra novas portas, é um dia para que Ele faça coisas maiores, porque Ele prometeu. Quem caminha debaixo de promessas da parte de Deus tem um pão de cada dia. O que eu estou dizendo é que amanhã, no horário que você acordar, seja 5, 6, às 10, ao meio-dia, às 2 da tarde, haverá um pão disponível para você. Este dia o Senhor fez, este dia o Senhor criou. Eu escolho me alegrar no meu Deus. O apóstolo Paulo vivia inúmeras tribulações, e ele vira dizendo assim: essa leve e momentânea tribulação produzirá para nós peso de glória. Só que para Paulo, leve e momentânea tribulação não era uma unha encravada ou uma dor de dente. Leve e momentânea tribulação para Paulo era apedrejamento, espancamento,
prisões, cadeias, perseguições, questionamento do seu apostolato, nas igrejas que ele havia plantado. Ele passava inúmeras guerras. Ele dizia: leve e momentânea tribulação vai produzir peso de glória. As aflições do tempo presente não se comparam com a glória que vai me ser revelada. Ele entendia o que era ter um pão de cada dia. O que eu estou dizendo para você é que há à tua disposição um pão, só que cuidado com o fermento. Quem vive no pão de cada dia tem um entendimento. Lamentações capítulo 3 versículo 22 diz que as misericórdias do Senhor não têm fim. Grande é a tua fidelidade, porque as tuas misericórdias se renovam a cada manhã. A minha porção, diz o Senhor, é esperar nele. Eu digo para minha alma: bom é esperar no Senhor. Bom é para a alma que o busca esperar nele. Cuidado com o fermento. Não perca a perspectiva no tempo presente. Não seja invadido por desânimo no tempo presente. Alegre-se. Outra vez eu digo a vocês: alegrem-se. Paulo está na cadeia em Roma. Não há nada de alegre em estar preso numa cadeia, escrevendo para uma igreja que vivia perseguição. Das igrejas que Paulo escreveu, a igreja mais perseguida, a igreja em Filipos, uma importante cidade no caminho para a Macedônia, que já era no território grego, que vivia inúmeras perseguições. A igreja lá avançava com muitas lutas. Então, de um prisioneiro em cadeias para uma igreja em perseguição, Paulo escreve em Filipenses 4:4: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez eu vos digo: alegrai-vos, alegrai-vos. Filipenses 4 versículo 4: regozijai-vos sempre no Senhor. Mais uma vez eu digo a vocês: se alegrem. Que o nosso equilíbrio seja conhecido dos homens, porque o Senhor está perto. O Senhor não está distante. Eu posso estar em cadeias, vocês podem estar em perseguições, mas há um pão de todos os dias. Por isso que ele diz: não ande ansioso por coisa alguma. Pelo contrário, ofereça os seus pedidos diante de Deus, com oração, com súplica, com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações, os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Há um pão de cada dia. Há um pão que me faz atravessar qualquer circunstância. Mas cuidado com o fermento. Fermento na narrativa bíblica é aquilo que vem para estragar a massa. Hoje à noite eu vou mais fundo no que é fermento. E vai ser bênção. Hoje eu quero construir só o pano de fundo para que você entenda que há um pão, e que há a tentativa maligna de macular este pão, de nos fazer andar ansiosos, de nos fazer andar preocupados, de fermentar o pão que Ele tem para nós todos os dias. Quando eu passo a confiar em Deus, eu escolho buscá-lo independente do cenário. Sobre ansiedade Ele fala a mesma coisa em Mateus 6:25: não ande ansioso pela vossa vida, com o que você vai comer, beber, ou contra o corpo que você vai vestir. A vida é mais do que alimento, a vida é mais do que vestuário. Ninguém, por mais ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado, 1 centímetro à sua estatura. Pelo contrário, busca em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não fique inquieto com o dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal. Essa tem que ser a frase que guia a vida daquele que tem pão. Daquele que tem pão. Hoje, na live da Bíblia, eu falei sobre a importância de sermos igreja. Alguém assistiu aí? A importância de sermos igreja, de estarmos unidos e estarmos juntos. E eu quero te ensinar um segredo meu. Salmo 100 diz que eu devo que entrar pelas portas dele com ação de graças. Então, meu irmão, eu posso estar vivendo qualquer preocupação, dificuldade, necessidade, enfermidade, tudo pode estar afligindo a minha casa. No momento que eu venho para a igreja e cruzo as portas, tudo muda. Eu não perco um segundo da adoração. Às vezes, lá na Inglaterra, aqui não, na hora do louvor principalmente, ou da palavra,
o pastor passa os olhos pela igreja e vê as pessoas, algumas meio distraídas, ou apáticas, ou conversando, ou meio, mais um dia. Não caia nesse engano. Cruzou as portas, Senhor, é motivo do pão de cada dia. Eu não sei o que eu estou passando lá de fora, eu não sei que desafios eu tenho amanhã. Pai, eu levanto as minhas mãos para adorar, porque na adoração as curas vêm, na adoração as feridas são sanadas, na adoração os problemas são resolvidos. Na tua presença, no pão de cada dia, eu me sustento, eu ganho alimento para enfrentar o dia de amanhã. Engana-se você, que se você estiver na presença de Deus buscando, Deus não pode mudar a circunstância adversa que você pode viver. Simplesmente receba o pão de cada dia. Todos os dias há o pão diário que Deus traz, mas há também o pão de amargura fermentado que o inimigo quer trazer. A escolha é minha, com qual pão eu vou me alimentar. Esta é a escolha. Sem alimento você não vai ficar, alguma coisa vai te alimentar. Ou as dúvidas, os temores, os medos, as preocupações, as insatisfações, ou o pão vivo que desceu do céu, que faz você levantar as mãos na presença de Deus e dizer: Senhor, a tua presença é o meu prazer, a tua presença é o meu prazer, só a tua presença me basta. Só a tua presença me basta. Eu não tenho bem senão o Senhor. Mais vale um dia nos teus atos do que 1000 em outro lugar. O que eu quero é este pão. Eu não quero o fermento que o mundo pode trazer. Basta a cada dia o seu mal. Eu não estou mais inquieto, versículo 34, com o dia de amanhã, porque o amanhã vai cuidar de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal. Eu estou aqui para dizer que Deus continua no comando, Deus continua no controle, Deus continua no reino de sua vida. Simplesmente recebam um novo pão, simplesmente recebam um alimento. Há um verdadeiro pão, e este pão é a presença do meu Deus. Cuidado com o fermento, porque se o fermento vai entrando a cada dia, eu vou me petrificando na fé. A cada dia eu não vou vivendo na presença de Deus entregue como deveria estar. Por isso que ele diz que na presença dele eu tenho que ser como uma criança, porque criança não deu tempo de ter fermento ainda. Criança não deu tempo de se contaminar com nada, com pensamentos, com dúvidas, ela está simplesmente entregue. Ela simplesmente se entrega na presença de Deus. Ela faz o que tiver que fazer, ela dança se tiver que dançar, ela pula se tiver que pular. Ela está na presença do Pai. Ela está na presença do Pai, e na presença do Pai tudo se resolve. Na presença do Pai é um verdadeiro alimento. O que eu sinto nesta manhã é que Deus está aqui neste lugar, diante de pessoas, para que você troque o teu sistema alimentar. E eu não estou falando de dieta, de nutrição, procura teu nutricionista. Troca o teu sistema alimentar. Não se alimenta com as coisas do tempo presente, não se alimenta com as preocupações do agora, não se alimenta com os medos do amanhã. Se alimenta com o pão vivo que desceu do céu. Se alimenta com aquele que nunca vai te decepcionar. Se alimenta dele. Quando eu me alimento dele, o fermento do mundo vai embora, a raiz de amargura vai embora. Então sabe o que eu escolho? Depender exclusivamente da sua misericórdia. Nós estamos em meio, vou abrir um parênteses aqui que você deve estar acompanhando nas mídias sociais. Há uma campanha de oração, mas também de ação, para que um pequeno menino de 1 ano e meio consiga fazer 4 cirurgias. O nome dele é Luca, filho dos pastores da Bola de Neve de Porto Velho. Isso, até aí já na tela, vocês estão rápido. Pode deixar, no final a gente vai colocar aí. Obrigado, Jean. E logo de imediato, as circunstâncias ao nascer, ele nasceu com essa enfermidade. Naquela época em específico, a mãe não tinha plano de saúde, então ele nasceu fora da cobertura, fez a adesão num plano, mas havia uma carência de pelo menos 2 anos para ele fazer as cirurgias. Ele tem que fazer as cirurgias até 1 ano e meio, pelas coisas que ele precisa. Cirurgias essa custando R$95 mil no total. E eu liguei para os pais e falei assim: cara, vocês querem escolher se alimentar do pão da dúvida, do desespero ou da necessidade, ou vamos escolher nos alimentar do pão da sobrenaturalidade?
Se eu tivesse 95 mil, eu dava agora. Não sei quanto custa um rim, mas eu vou até entrar no Mercado Livre. Mas, para mim, 95 mil, impossível. Para Cristo, não é nada. Se Deus nos trouxe até esse extremo, se Deus nos colocou até esse momento aqui agora, nós vamos viver o sobrenatural. Mas pastor, a primeira cirurgia é agora, dia 8 de julho, 13 mil reais a primeira, e agora? Eu falei, e agora? Deus vai fazer. Não há outra opção, Ele vai fazer. Então pedi orientações, direções, nos alinhamos todos, está todo o ministério ajudando em oração, desde o apóstolo Rina, todos os pastores. Comecei uma campanha no Instagram, que vocês acompanharam. Em 48 horas, nós já chegamos a quase 50% do valor. Pode aplaudir ao Senhor. Isso quer dizer que ainda faltam outros 50, mas nós vamos chegar lá. Isso quer dizer que Deus sempre controla todas as coisas quando você confia nele como pão. Domingo que vem, a família vai estar aqui. Eles vão subir aqui no altar, a gente vai orar por eles, porque a cirurgia já é no dia 8, está chegando. Eles vão chegar aqui no dia 3, 4, que é domingo que vem, eles vão estar aqui, a gente vai orar, vai celebrar junto. Quem sabe até domingo que vem a gente já não vai celebrar que chegou no valor total. Sei lá. Porque Deus é Deus. Porque Deus é sobrenatural, porque a glória de Deus vai além do que nós podemos contemplar ou viver. Vocês estão comigo aqui? Meu Instagram eu estou entrando a fundo para vocês entenderem que Deus é um Deus de milagres e de pão que desce do céu, de provisão que desce do céu. Meu Instagram tem muitos seguidores e 200 milhões de inbox todos os dias, eu não tenho como olhar. E tem um inbox lá que fica num canto que se você não segue a pessoa, você não vê o inbox. E do nada eu resolvi entrar ali. Entrei, vi uma mensagem diferente, cliquei. E era um cara que eu nunca vi na minha vida, que eu não vou falar o nome porque ele pediu para eu não falar, falando, pastor, a primeira cirurgia é toda minha, estou fazendo o Pix do valor integral amanhã. Um cara, vocês estão comigo aqui ou não? Um cara pagou a cirurgia que eu nunca vi na minha vida, que eu nem sei quem é, talvez nunca vá ver, mas Deus moveu, porque Deus é dono de todo ouro, Deus é dono de toda a prata. O que eu quero te dizer é, ou você e eu escolhemos viver no natural, no pão do desespero, no pão da escassez, no pão da amargura, ou eu falo, Senhor, se eu não tenho nenhuma outra opção, então Tu és a minha opção. Se eu não posso ter nenhuma outra esperança terrena, glória a Deus, porque Tu és a minha esperança celestial. O Senhor vai cuidar de cada uma de minhas necessidades, o Senhor vai cuidar de cada um dos meus desafios. Eu vou escolher depender da Tua misericórdia, ela é a causa de não sermos consumidos. Eu vou render graças ao Senhor, Tu és bom. Salmo 136, versículo 1, dai graças ao Senhor, Ele é bom, a sua bondade dura para sempre. Dai graça aos deuses dos deuses, porque a sua benignidade dura para sempre. Todos os deuses podem ter letra minúscula, põe lá no versículo 2, o dinheiro pode achar que é um Deus, é letra minúscula. A economia pode achar que é um Deus, é letra minúscula. Há um Deus acima de todos os deuses, e este Deus tem bondade que dura para sempre. Dá graças ao Senhor, porque sua bondade dura para sempre. Ele é o único. Você pode ir para um lado, você pode ir para o outro. Ele é o único que faz grandes maravilhas. Grande é a sua benignidade. Eu não sei quanto a você, mas esse é o pão que eu escolho me alimentar todos os dias. Este é o pão que alimenta a minha casa. Este é o pão que alimenta a minha vida. Pão que desceu do céu, vem sobre nós nesta manhã, nos alimenta de forma sobrenatural. Mostra a Tua grandeza, mostra a Tua glória. Então, o que Cristo quer nos mostrar é de quem nós dependemos. Do pão que já nos está disponível todos os dias, ou no sistema natural de fermento humano? Dependa do pão. Senhor, mas dependa do pão vivo.
Dependa do pão vivo. Ele vai descer do céu, Ele vai fazer algo sobrenatural sobre a tua história. Eu não sei o que você está esperando agora, eu não sei o que preocupa o teu coração agora, eu não sei o que tira a tua paz exatamente agora, eu não sei o que tenta roubar a tua fé exatamente agora, a ponto que talvez até essa pregação te incomode, porque você fala: Senhor, acontece com todos, mas não comigo. Eu não sei o que pode incomodar a tua fé hoje, mas uma coisa eu sei: há um pão que desce do céu, e esse pão é o Senhor Jesus, que vem sobre a tua vida, que vem sobre a tua história. Ei, cuidado com o fermento. Jesus vivia para fazer milagres, vivia para coisas grandes e sobrenaturais. E um trecho da Bíblia importante e específico é que há um momento em que Jesus está comendo pão com seus discípulos, e os fariseus chegam e dizem assim: olha, os seus discípulos não lavam as mãos antes de comer? Depois você põe o texto, obrigado. Estou só trazendo o contexto antes. Obrigadão, Jean. É o Jean, né, que eu estou vendo? É você? Você está careca, está igual a mim? O que aconteceu? Assumiu a careca, né? É um longo processo, mas daqui é só glória agora. Muito bem. Estou vendo um brilho lá no Data Show. Falei: quem que é esse, cara? Glória a Deus, cara, é isso aí. Muito bem. Voltando aqui. Até me perdi. Os discípulos estão comendo. Os fariseus falam: eles não lavam a mão antes de comer? A preocupação não era sanitária, a preocupação era ritualística. Porque havia um ritual que dizia: vamos lavar as mãos para purificação antes de comer. E Jesus fala: cara, eles não precisam de lavar a mão. Vocês estão preocupados com lavar a mão? O noivo está com eles, o Senhor está com eles não precisam de rituais agora. E a mesma história que enquanto eles estão ali comendo, os fariseus estão exigindo a lavagem de mãos, ou seja, o ritual antes de comer. Vem uma mulher cirofenícia e fala: Senhor, me dá de comer, ou cura minha filha. E o pessoal fica quieta, fica quieta, fica quieta. E Jesus responde assim: olha, não é bom tirar do pão dos filhos e alimentar os cachorrinhos. E ao invés de encontrar a mulher falando: o quê? Cachorrinho? Cancelado, hashtag cancelei Jesus. Como assim, cara? Cachorrinho, me chamou de cachorro? Sabe o que ela disse? Senhor, os cães comem até das migalhas que caem das mesas. Enquanto os fariseus estão preocupados em lavar a mão, sendo que eles têm o pão à disposição, eu quero só a migalha, se for possível. Eu quero o pão de cada dia, nem se for uma pequena porção, eu quero é do pão. Nós dizemos aleluia, mas sabe o que acontece na sequência desse texto? Os fariseus chegam bem e falam: olha, nos dá um sinal. Senhor, me dá um sinal. Mateus 16, aí sim, Jean, meu amigo, Jean cabeludo. Então chegaram ele, os fariseus e os saduceus, disseram: nos dá um sinal. Porque fariseu e saduceu é aquele que só fica vivendo para pedir sinal a Deus. Todos os dias, se ele não mostrar que é Deus, eu deixo de segui-lo. Todos os dias, se ele não mostrar que responde a minha oração, ele não é Deus. Todos os dias, fariseu e saduceu quer um sinal, não quer intimidade, quer um milagre, não quer relacionamento, quer a resposta. Os fariseus pediam sinal, e os discípulos, diz o versículo 2, que foram com Jesus. Mas presta atenção comigo. Põe o versículo, vou pular. Põe direto no versículo 5, obrigado, Jean. Os discípulos foram com Jesus, só que eles se esqueceram de levar pão. Percebe como o assunto do pão está recorrente nesse contexto? Os fariseus reclamando que não lavava a mão para comer o pão, a mulher querendo a migalha do pão, e os discípulos esqueceram o pão. E quando Jesus vê que eles esquecem o pão, Jesus faz uma afirmação um pouco estranha, porque ele diz assim, versículo 6, olha, cuidado, hein, com o fermento dos fariseus e dos saduceus. E eles ficavam: cara, o que será que ele está falando? Será que é porque a gente esqueceu o pão? Não parece meio sem entendimento esse trecho da Bíblia? A história sempre é pão. Os discípulos esquecem o pão. Jesus falou: olha, cuidado, hein, cuidado com o fermento. O que Jesus estava querendo dizer? Os discípulos estavam entrando no cenário mais perigoso que alguém que segue a Cristo com pão de cada dia pode entrar, que é o tornar comum aquilo que é sobrenatural,
que é porque eu tenho Cristo todos os dias, eu posso desprezá-lo alguns dias, já que Ele está ali o tempo inteiro. Quando eu precisar, Ele vai multiplicar pães, porque Ele já tinha multiplicado pães. Então para que eu vou levar pão? Para que eu vou levar pão se é só pedir para Ele, Ele faz? Fermento de fariseu, versículo 6, põe para mim. Fermento de fariseu e fermento de saduceu é o seguinte: fariseu é aquele que só vive da lei, vive só da teoria, mas não pratica. Saduceu é aquele que não crê no sobrenatural, não crê no mover do Espírito, não crê na ressurreição de Jesus Cristo. Então quando o fermento entra na minha vida, eu passo a viver na teoria e não mais na prática. Eu desprezo a presença de Deus, eu não ando pela revelação do Espírito, eu ando cada dia no automático. Este fermento que ele estava alertando, eu não estou preocupado com o pão natural, eu estou preocupado com a raiz do fermento, e a raiz é despreze o sobrenatural, despreze o mover de Deus, despreze a glória de Deus e viva uma vida de teoria. Cuidado com o fermento, não é por causa do pão, homens de pouca fé, ele fala no versículo 8. Você acha que eu estou preocupado com o pão? Vocês não entenderam ainda? Lembra quando tinha 5 pães para 5.000? Quantos cestos vocês levantaram? Lembra dos 7 pães para outros 4.000? Lembra que eu posso compreender, eu posso multiplicar quando eu quiser. Eu não estou falando de pão natural. Se guarde do fermento dos fariseus e dos saduceus. Guarde-se de viver uma vida longe da minha presença. Guarde-se de levar uma vida tratando o que é precioso como algo comum, tratando o que é sobrenatural como algo irrisório. Não entre no fermento deste mundo, não se afaste da presença de Deus. Não viva só pela letra, não viva só pela lei, viva pela minha glória. Cuidado, tem um fermento. Vocês estão entendendo o que Jesus está dizendo para eles? Não vão achando que eu posso multiplicar pão toda hora, vocês vão esquecer do pão. O pão aqui significa: Senhor, eu me lembro de tudo que o Senhor fez. Como é possível uma mulher cirofenícia, nem judia, querer migalha de pão, e você que é discípulo, que tem o pão inteiro todo dia, esquece de levar? Vocês estão aqui comigo ou não? É isso que ele estava dizendo. Como é possível, cara? Mulher que é migalha, vocês têm tudo e vocês esquecem. Pelo amor de Jesus Cristo. Eu me lembro uma vez quando eu trabalhava com um time de futebol profissional, que em um treinamento o técnico era muito gente boa. Aqui é trabalho, ele falava toda hora. E um dos jogadores top do time foi para o treino e esqueceu de levar chuteira. Estou falando de um atleta profissional. Eu estava no local de treinamento, correndo para pegar um transporte, cruzei com o treinador, falou: você está indo onde? Falando, estou indo buscar a chuteira para fulano. Ele falou: não vai buscar não, a obrigação dele é vir com a chuteira para o treino. Mas não, ficou na reserva o jogo inteiro. Um dos atletas principais do time, porque esqueceu o básico. Sabe o que a Bíblia está dizendo? Há uma chance de nós caminharmos o dia a dia esquecendo do básico, esquecendo do básico da fé, esquecendo do básico da vida com Deus, esquecendo do que é uma vida de oração, esquecendo que nós temos um pão disponível todos os dias. Talvez as refeições dos dias que estão vindo por aí, ou dos dias que nós temos atravessado, têm sido muito difíceis de ingerir. Talvez o inimigo tenha nos servido amargura todos os dias. Talvez o inimigo tenha tentado nos servir dificuldades, provações, mas há um pão à nossa disposição, e tudo que nos impede de chegar neste pão é um fermento de fariseu e de saduceu, de legalismo e de apatia. Eu passo a viver só por letra e não vivo mais no mover do Espírito. Mas não aqueles, não aqueles que têm um encontro real com Deus, aqueles que têm um real encontro com a presença do Espírito Santo, anseiam por um novo pão, anseiam por um pão novo a cada dia, anseiam por uma presença todo dia. Jesus Cristo, em João capítulo 6, multiplica pães e peixes. No dia seguinte a multidão duplica de tamanho, triplica de tamanho. Porque imagina, ele fala um monte de coisa e no final da história ele ainda multiplica o pão. Vamos nessa. E a Bíblia diz que a multidão começa a falar: que sinal você faz para mostrar que é o Filho de Deus? Faz um sinal, tipo, está na hora do pão. Já falou bastante que está na hora do pão. Vamos, responde. E ele diz assim: vocês não estão entendendo. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Aquele que vem a mim, versículo 35 de João 6, de modo nenhum vai ter fome. Quem crê em mim jamais vai ter sede. Os vossos pais, ele continua no texto, comeram maná no deserto e tem fome até hoje. Agora quem se alimentar de mim
quem se alimentar de mim não vai ter fome nunca mais. Aí ele vai além no discurso e fala assim, cara, na verdade, o meu corpo é verdadeiramente comida, o meu sangue é verdadeiramente bebida. Sabe o que a Bíblia diz? Que na sequência muitos discípulos falaram assim, opa, duro é esse discurso, agora você deu uma forçada. Enquanto era só o pão que eu queria, estava tudo bem, agora, que é isso aí? E a Bíblia diz que muitos foram embora, só que sobraram 12. Estava todo mundo indo embora. Jesus olha para trás e fala assim, e aí? Vão embora também? Querem retirar também vocês? Pedro, sempre Pedro, que é o que falava em primeiro lugar, sempre falava assim, Senhor, para onde nós iremos? Para onde nós iremos? Se só o Senhor tem palavras de vida eterna. Eu não tenho outra opção senão o pão que desceu do céu. Eu não tenho outra opção senão o pão vivo que desceu do céu. Nesta manhã eu quero que você comece a se apresentar na presença de Deus. Eu quero que você comece a se apresentar na presença daquele que tem salvação, daquele que tem transformação para a tua história. Há um pão vivo que desce do céu. Há um pão vivo que muda a tua vida. Há um pão vivo que desce do céu. Há um pão vivo que vem sobre a tua vida. Há um pão vivo que marca a tua história. Este pão acaba com o fermento do mundo. Espírito Santo de Deus, para onde nós vamos? Só o Senhor tem palavras de vida. Para onde nós nos refugiaremos, ou onde nós buscaremos, se a vida pertence a Ti, Senhor? Nesta manhã eu quero lançar fora fermento de fariseu e de saduceu, que me faz conhecer a palavra só na teoria, mas não mais na prática, que me faz andar uma vida morna e sem a presença do Espírito. Nesta manhã eu venho para receber da parte de Deus um pão vivo, um pão vivo, um pão vivo. Vamos adorá-lo. Espero que através dessa mensagem você tenha sido marcado profundamente pelo Espírito Santo, sua vida seja impactada e transformada, viu? Tem muitas outras pregações aqui no YouTube, Felipe Parente. Faz o seguinte, inscreve-se no canal também para que você sempre receba os alertas das pregações assim que elas acontecerem. Que Deus te abençoe, até a próxima, fica na paz do Senhor.